Grande abraço, Kleber. Obrigado pelo carinho. A partir de agora, o seu telespectador passa a acompanhar o Camarote, repercutindo as principais notícias esportivas dessa segunda-feira. E olha que temos muitas notícias, hein? Copinha, Copa São Paulo e Futebol Juniores. Olha que situação, hein? Mudamos o finalista, né? Foi mudado o finalista da Copa São Paulo em virtude de uma circunstância que há muito tempo eu não via no futebol brasileiro. Lógico que se tem muito, mas através de uma denúncia foi apurado que houve uma irregularidade no time do Paulista de Jundiaí. Paulista que havia ganho no último final de semana por 5-1 do Batatais. Ganhou na bola, mas perdeu no tapetão. Mas no tapetão justamente, né? Porque acabou colocando um jogador irregular. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar como foi essa polêmica e também a decisão do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, da Federação Paulista de Futebol, dando aí esse veredito que o Paulista está fora da final e credenciando o Batatais para a disputa quarta-feira da final da Copa São Paulo. Vamos falar de vários times do Brasil que ainda continuam apresentando seus jogadores, apresentando caras novas para as competições. As competições que se iniciam, a maioria dos estaduais, alguns já se iniciaram e outros que têm o seu início no próximo final de semana. Muito importante, inclusive, o futebol paulista iniciando no outro final de semana. Alguns jogos sendo antecipados também pela Federação Paulista de Futebol e pela CBF também. Então, quer dizer, alguns estados já com a bola praticamente na marca da cal para início de uma temporada que todos estão imaginando que seja a melhor dos últimos tempos. Os clubes investindo bastante e os clubes apostando em títulos nesse ano de 2017. Boa noite, Arthur. Boa noite, Guina Paiva, a você de todo o Brasil, ao craque Zenon. Vamos debater futebol também no Nordeste. Ontem nós já tivemos dois grandes clássicos em campeonatos estaduais do Nordeste. O Fortaleza ganhou de 1-0 do Ceará e no Rio Grande do Norte, na cidade onde os presos cortam a cabeça de outros presos, o América acabou perdendo de 1-0 para o ABC num jogo eletrizante. Esse final de semana aqui em São Paulo teremos início do Campeonato Paulista da 2, que vai ser um campeonataço. Vai. Para mim, talvez o segundo melhor estadual do Brasil, só perdendo para o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Paulista da primeira divisão vai ser um super campeonato, tanto da 1 como da 2. E hoje, aqui no Camarote, a gente está apresentando simplesmente o treinador mais novo dos 20 clubes que disputam a primeira divisão do futebol brasileiro, que é o Felipe Moreira, treinador da Ponte Preta. E para esse Campeonato Paulista, ele é o terceiro mais novo. Ele perde para o português Sérgio Vieira, do São Bernardo, e pro Júnior Rocha, que comandará o Novo Horizontino. E uma característica, Guina Paiva, a Ponte Preta, ela tem o DNA de revelar treinadores. Talvez das grandes expressões de clubes do Brasil, o clube que mais revela treinador é a Ponte Preta. Verdade. Desde os anos 60, você tem Cilinho, Zé Duarte, Jair Pisserni, Vanderlei Paiva, Marco Aurélio, Sérgio Guedes, todos esses treinadores que começaram na Ponte Preta e tiveram a carreira pela frente. Né? É difícil um time da expressão da Ponte Preta ter essa característica. Verdade. E isso é um ponto muito positivo para o Felipe. O Guarani, por exemplo, todas as vezes que o Guarani apresentou um treinador, não deu certo. O Guarani deu chance para Zé Carlos, não decolou. Para Dailton Ladeira, não decolou. Deu chance para Renato, não decolou. E tantos outros. Flamarion, Guarani deu chance e não decolou. A Ponte Preta não. Todo treinador que a Ponte Preta aposta, dá certo. E eu torço muito para que o Felipe Moreira tenha sucesso a partir do próximo time. A partir do próximo time, eu desejo... Não nesse. Não nesse. Não nesse. Isso eu já sabia que você ia falar. Eu tava até estranhando essa rasgação de ser da sua filha. Olhou com uma cara brava. Você não sabe o quanto, é que comeu você pelos olhos. E eu desejo que o Felipe Moreira tenha muito sucesso na carreira de treinador. Mas o próximo time. A partir do próximo time que ele comandará. Eu tinha certeza que ele estava aguardando essa cornetada para o final. Boa noite, Zenon. Muito boa noite, Guina Paiva. Boa noite, Arthur. Arthur não tem jeito. Não tem. Não tem jeito, não adianta. Não adianta. Ele tava indo tão bem. Até os 44 até os 44, quando sofreu um cartão vermelho. Quando tomou um cartão vermelho. É brincadeira, mas é um prazer hoje receber aqui o Felipe, filho de um grande amigo meu que eu conheço. A gente se conheceu muito, né, dentro dos campos de futebol e fora das quatro linhas também.
Então é um prazer muito grande ver o filho pegando a linha do pai, e eu estou torcendo pelo sucesso do Felipe na Ponte Preta. Quanto a jogos que tivemos por aí, decepções. Verdade. Corinthians perder para São Paulo, não nas penalidades, mas perder durante os 90 minutos. Mas teve chance, Zé. É? Teve chance de botar a bola pra dentro e não pôs. Muita chance. E não pôs. Teve 3 oportunidades claríssimas. Ele e o gol. Explícitas. Se qualquer um colocaria Né? a bola pra dentro, E com não jogadores, precisaria- então. e com jogadores diferentes. Marlone podia perder o gol que perdeu? Não podia. Renato, O Augusto. Precisaria perder? Não poderia. Então. E o Romero. Também. Giovanni Augusto. Giovanni Augusto. Então e são Romero. jogadores que não costumam 3 perder. oportunidades. Sem dúvida. Explícitas para se fazer gol. O São Paulo teve apenas uma na cabeçada Só. do Gilberto, Isso. só. Então, foi a incompetência do Também time achei. durante os 90 minutos que levou o jogo para marca da Cal, e aí o São Paulo foi muito mais feliz. O goleiro Sidão, mais uma vez, se destacando ao defender as penalidades. E o Corinthians, que praticamente aí nós aqui víamos como o detentor do título, Até o pelo que ganhador fez do contra o título, Vasco, né? Porque, pelo que ele fez contra o Vasco, foi um futebol muito... passando muito pra gente que iria também fazer o mesmo futebol diante de Acho São que as Paulo. modificações que ele processou, principalmente a entrada do Guilherme no meio, que infelizmente, com a camisa do Corinthians, olha, pode voltar para Minas. Quer ele pro seu time? Guilherme pra Ponte? Bom jogador, hein? Leva pra Ponte, É bom porque jogador. no Corinthians não dá. Vou dar uma ligada ele é lá, bom porque não vai ter jogador. jeito, não. Não, mas no Corinthians não tem jeito. Sei não, Teve cara, oportunidade no sábado, passeou em campo. Acho que ele foi na Flórida pra brincar com o Mickey, porque bola mesmo não jogou. Mas é bom jogador. Eu Ah. acho que ele tem qualidade, o Guilherme joga no meu time, mas não na posição de 9. Não, mas ele não jogou na posição de 9. Ele jogou como meia. Então, eu gosto dele no setor de meio campo, Sim. porque é um cara que tem uma leitura de jogo muito boa, né? Eu acho que apenas falta sequência, porque nesse ano de 2016 ele jogou mais de 9 do que propriamente, na minha opinião, que é a sua real posição no setor de meio campo. Saindo do futebol, entrando no primeiro grande slam de tênis do ano, que coisa, água de salsicha caiu fora. Ué, mas tem novidade? Murray. É novidade o água de salsicha cair fora? Não, você nunca sabe o que vai acontecer, Então, né? por isso Esse nós que é- chamamos aqui de água de salsicha. Esse que é o grande problema, esse que é a grande questão. Sem dúvida. E perdeu para o menino que está aí no momento Bem, muito bom, um isso, alemão. isso. Eu nem sei falar o nome, Zverev, alguma coisa desse tipo, né? E enquanto que os outros candidatos à conquista do título... Tá caindo no colo né? de quem, Zé? De Federer. Não. E Nadal. É Nadal, é. Um dos Mais dois. pra Nadal do que Federer. Tá um dos dois. Porque agora nós teremos o confronto do Nadal com o Raonic, que Isso. também está bem. Tá bem. Teremos o Golfin, que é um belga, Dimitrov. Acho que esses dois aí não tem chance de chegar Não, na final. é. E esse Zverev vai pegar o Federer. Então, se eliminou. É problema pro o Federer. também acho. É viu? problema pro Federer. E mais um jogo Wawrinka e Tsonga. Isso. Né? Que aqui pode também o Wawrinka aprontar, pode aprontar. Né? Então nós temos aí, eu acho que 3 candidatos, na minha opinião, ou melhor, 4. acho que vou colocar esse Zverev. Coloca esse Esse Zverev, eu acho que vou colocar, viu, cara? É verdade. Porque o moleque jogou muito, Sim. cara. Jogou muito. Então tá aí, primeiro grande slam do ano, lá na Austrália, em Melbourne. Estamos tendo aí surpresa, Djokovic já caiu fora e agora é o Andy Murray. E no feminino, a número 1 também já Vazou. caiu fora. Então, teremos surpresas também. Também acho. É com grande satisfação que nós recebemos aqui nesse ano de 2017. Felipe Moreira já era para ter vindo antes, né? O ano passado, mas por circunstâncias acabou... Ele já dirigiu a Ponte em 2015. Isso, 2015 também, era para ter dirigiu vindo. a Ponte. Acabou não dando, e agora a gente está trazendo você aqui já numa outra circunstância, assumindo realmente a Ponte desde o começo, participando da montagem desse elenco, essa recomposição do elenco da Ponte, que perdeu alguns jogadores. Isso é importante, participar de um elenco desde o começo, né, Felipe? Não para vir para tapar buraco, sim para participar da montagem, porque aí você escolhe as peças de reposição
que você indica e mesmo que não trouxer, você dá oportunidade para que a diretoria te forneça jogadores importantes também. Você está contente com a sua colocação como treinador da Ponte Preta? Era aquilo que você esperava para sua carreira já nesse momento? Boa noite. Primeiro, boa noite amigos do Camarote, a você, Guina, Arthur, Zenon. Estou muito feliz, né, de ter essa oportunidade. Já venho trabalhando há um bom tempo, apesar de ser novo, há um bom tempo, buscando essa oportunidade. Assim que a diretoria se reuniu e me fez a proposta, eu aceitei de imediato porque me sinto pronto e a diretoria confiando em mim para iniciar esse trabalho que é muito importante, né? Apesar da Ponte vir batendo recordes aí em 2015, melhor campanha, em 2016, batemos de novo esse recorde de melhor campanha, tentar melhorar muito para esse ano. Então aproveitar essa sequência boa da Ponte Preta para a gente dar sequência. É uma missão complicada, né? Até porque se a Ponte tivesse vindo de trabalhos ruins, você teria condição de fazer um trabalho um pouco melhor. Agora o dura é se manter lá em cima. Até porque a Ponte é considerada hoje talvez a melhor equipe do interior paulista. E se manter entre os melhores não é fácil, né, Felipe? Não é fácil, mas eu não sei se a gente fala se é fácil ou não, porque pegar o time também que vem quebrado, que você tem que montar, então, né, é um pouco mais complicado. Mas esse ano a gente manteve uma base, apesar de ter saído bastante jogadores, mas do time titular saíram poucos. Então a gente conseguiu manter uma base, né, boa para esse ano e nós vamos construir em cima dessa base. Né? Queria agradecer ao Arthur pelo começo também da apresentação, foi boa, só o finalzinho ali, né? Nós precisamos ganhar. Então. Dizer com o Zé, há muito tempo, né? O Zé gosta de tênis, minha família gosta também de jogar tênis. Nós jogamos uma duplinha há muito tempo atrás. Foi eu, meu pai, o Zenon, eu não lembro quem que era o outro. Eu não lembro nem quem ganhou, hein, Zé? Você deu o coro nele? Também não. Eu acho não que... lembro, Você deu o coro nele? Não lembro também, não. Se o Zenon não lembra quem ganhou, vocês ganharam. Vocês ganharam, com certeza. Não. O Zé é um excelente jogador de tênis. Não é assim não, não é assim não. Eu conheço o pai dele. Tudo bem que ele não tem um dedinho, mas não tem problema não. Eu sei. Aquele dedinho não faz falta. Não faz falta não, para segurar a raquete não. Mas a gente jogou, fez um joguinho muito legal, muito bacana, mas eu não sei realmente quem saiu vencedor, mas é uma família que gosta de tênis. E o que você está achando aí dessas quedas de Djokovic? Eu tô tendo... Agora Murray que saiu. Eu tô tendo pouco tempo de assistir agora o Federer e o Nishikori. Sim. Né? Grande jogo. Grande jogo. Grande jogo. O jogo Federer de quase 5 horas. O Federer, acho que pra mim é o jogo mais gostoso de assistir. De assistir, né? De talento, é um cara que saca bem, que voleia bem, que tem fundo, né? Sim. Então eu torço sempre pelo Federer. Foi um jogaço contra o Nishikori. Foi jogaço 3-2, cara. 3-2. 3-2. E olha, pegado, hein? Agora vai enfrentar o alemãozinho, o Zverev. O Zverev, que tá voando. Tá voando, então. Esse é o problema. Moleque. Quando joga normalmente um jogo de 5 sets, assim, ele até pela idade também, problema físico pro próximo jogo, não aguenta mais 5. E ele vem de 2 jogos. Então, esse é o maior problema dele, né? Se por acaso acontecer isso, de ir pro quinto set... Vai ser muito difícil ele aguentar. Eu acho difícil ele aguentar esse alemão, porque esse alemão é criado com batata, cara. Come batata todo dia esse alemão. Isso aí é típico dos alemães, né? É verdade. Comerem batata desde os Sem dúvida. tempos antigos, cara. Ô, Felipe, você tá achando das contratações? Hoje você teve duas apresentações, o Naldo volante, que veio do Joinville, e o zagueiro Marlon, do Atlético Goianiense, foi campeão ano passado pelo Atlético. Isso. Essas contratações aí vai suprir aquela necessidade que você tinha, principalmente na zaga? É isso que a gente espera. Né? A gente fez contratações, tem esses dois, o Marlon, que foi campeão na Série B com acesso. Né? O Naldo, que já vem acho que de 3 anos no Joinville, fazendo grandes campanhas, apesar dos últimos 2, mas ele participou do acesso depois. Né, que o Naldo caiu. já teve na Ponte. Ele é zagueiro também, né? Ele é zagueiro. Ele joga zagueiro do lado esquerdo também. Do lado esquerdo, isso. Não lembro, Arthur, dessa teve passagem. Uma passagem pela Ponte, teve não uma sei se foi no... Ponte. Esse é o outro, não. Acho que não, foi mais no Joinville, né? Então a gente confia. Chegou o Ramon, que foi um dos artilheiros da Série B pelo Brasil de Pelotas. Me ajuda a lembrar, são o Lucas agora do Corinthians, um grande jogador. Do Corinthians, isso, atacante. Chegou o Jadson do Santa Cruz, teve passagem pelo Atlético Paranaense também, que é um baita jogador. Então a gente está trazendo peças importantes, né? Pra gente construir em cima daquela plataforma que ficou. Eu acho que esse Lucas aí vai se dar também muito bem aqui no seu time, viu? Também acho. É um jogador que me agrada desde os tempos de Criciúma. No Corinthians eu acho que ele foi
mal aproveitado. Sentiu a camisa também. Mal aproveitado. Existe algum jogador... Foi perseguição em cima dele, perseguição em cima do Luca. Não, existe alguns jogadores... Que bom que a Ponte pegou ele, porque ele vai se dar muito bem aqui na Ponte Preta. Eu acredito nisso, viu? Eu tenho certeza que o Luca pode ser o grande destaque da Ponte Preta e talvez um dos melhores jogadores do Campeonato Paulista. Mas alguns jogadores têm a característica de quando chega num time grande, principalmente o Corinthians, que não é grande, é enorme, sentiu o peso da camisa. Tá cheio de jogador assim, jogadores que eles vão muito bem. O Diego Souza, por exemplo, ele só é craque em time que não é o grandão. O grandão ele acaba sentindo, na hora que precisa dele, ele acaba pipocando. E eu acho que o Luca foi a principal contratação do futebol paulista, em termos de equipe. Se você for analisar contratação de equipe por equipe, a melhor contratação foi a do Luca pela Ponte Preta. Vai ser o melhor resultado individual de contratação, vai ser o Luca. Aí tem a notícia também de que a partir, não sei se a Ponte não confirma isso, mas a partir do Campeonato Paulista, o Potker deve estar indo pro Corinthians, né? E aí não sei se seria bom, porque você vai ter uma estrutura tão boa agora no Campeonato Paulista. De repente você perder um jogador que está encaixado numa estrutura dessa pro Corinthians depois, não sei. Mas é o futebol, né? O futebol hoje ficou muito dinâmico. E vamos lembrar que o Douglas Potker, quando ele chegou o ano passado, nessa época do ano na Linense, ele vinha de 2 temporadas no Figueirense, em que em 2 anos ele tinha feito 2 gols. Foi uma aposta do presidente da Linense, ninguém acreditava, ele foi para a Linense e acabou fazendo gol na Linense. O presidente da Linense falou aqui nesse programa, inclusive. Falou, realmente. Ninguém acreditava no Douglas. É verdade. E o futebol é dinâmico, evidente que você monta um time para o Campeonato Paulista e depois você corre o risco de perder destaques para clubes maiores. O orçamento hoje do G12 é muito diferente de Ponte Preta, de Bahia, de Vitória, de Santa Cruz, de Chapecoense, é muito diferente e passa a ser quase incompatível você discutir e brigar economicamente com esses clubes. Em compensação, se o Potker realmente for para o Corinthians deve ceder também jogadores para a Ponte. O Ponte pode também pegar o Guilherme, estar se beneficiando. Pode pegar o Guilherme, que o Guina está cornetando. Por favor, pode pedir. Faz bem, essa reivindicação. Pode fazer essa reivindicação que eu assino embaixo. Se precisar dessa dica, eu vou te dar essa dica para você pegar o Guilherme. Se não quiser o Gustavo também... Pode pegar também. Cairia bem na Ponte Preta. Pode pegar, faz uma troca do Potker com o Gustavo. Ele foi pro Gustavo, acho que foi pro Bahia. Saiu? Foi pro Bahia. Cairia bem na Ponte também. Foi pro Bahia. Cairia bem na Ponte. Bom jogador. Mira, vamos ver os gols das 2 semifinais de ontem da Copinha na tela. O Corinthians mostrou por que tem a melhor campanha e o artilheiro da Copinha. Aos 33 minutos, o grandalhão Carlinhos aproveitou a sobra e marcou seu 10º gol na competição. No segundo tempo, Marquinhos pegou o rebote e fez mais um para o Corinthians. O terceiro veio após cruzamento de Guedes. Fabrício Oia bateu de primeira e marcou um bonito gol. Jogar no Corinthians tem que ser sempre pensar em títulos, sempre ser o primeiro na tabela. E o mais importante é que a gente vai para uma decisão mais uma vez. A final da Copa São Paulo será nesta quarta-feira, no dia do aniversário da capital. O Corinthians, o maior vencedor da Copinha, vai atrás do seu 10º título. O adversário é o Paulista, que eliminou o Batatais em Jundiaí. Os donos da casa fizeram a alegria da torcida com uma bela goleada, 5-1. Já vou emendar. Tá aí então os gols dessa semifinal. Tem muita gente perguntando, mas Guina, como foi essa denúncia? O que está motivando o Batatais a fazer, que fez a denúncia contra o jogador do Paulista de Jundiaí? Vamos entender como foi essa denúncia e por que o Paulista foi punido. Na tela. Repare nesta foto. Na súmula do jogo entre Paulista e Batatais, ele é Brendon Matheus Araújo Lima dos Santos e teria nascido em 1977. Mas, segundo denúncia do Batatais, time eliminado pelo Paulista de Jundiaí, o nome e ano de nascimento são falsos. O nome verdadeiro seria Welton Matheus Cardoso Rodrigues, nascido em 24 de março de 1994, como mostra a súmula do jogo entre São Gonçalo e Atlético Rio, pelo Campeonato Carioca da Série C em 2014.
Confirmada a denúncia, o jogador tem 22 anos, 2 a mais do que o permitido para jogar a Copa São Paulo. Mas o problema não para por aí. O verdadeiro Brendon Matheus seria este homem, preso no Rio de Janeiro, sob acusação de roubo e tráfico de drogas. Agora repare nas fotos lado a lado. À esquerda está o jogador do Paulista e à direita o verdadeiro Brendon. Entre outros detalhes, os formatos das orelhas e da boca são bem diferentes. O jogador e o clube negam a irregularidade. A Federação Paulista informou que a denúncia está sendo investigada. E realmente a Federação Paulista passou o final de semana investigando e chegou-se à seguinte conclusão. Vamos ver agora o delegado Olim do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Vamos ver qual foi a decisão para que o Paulista seja punido. Vamos ver. Primeiro que a identidade dele, toda a nossa identidade tem, quando você faz o certidão de nascimento, lá é escrito as folhas e os livros da qual você foi registrado. E ele está no livro número 80. Avisado no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro diz que não chegou-se nesse livro 80 ainda. Eles estão bem atrás disso, quer dizer, ali já tem uma fraude. Segundo, a identidade dele foi feita para participar desse campeonato, desde que ela é do Ceará. Hoje, conversando com o delegado IRGD, eu pedi para que ele levantasse no Ceará os documentos desse Brendon, que mandasse para que a gente colocasse juntamente com a identidade que ele apresentou nos jogos, para poder ver a digital. E pedimos para a penitenciária do Rio de Janeiro, onde está preso, tal de Brendon, tem um preso lá, que também foi jogador de futebol, para ver se bate as digitais. E que o Paulista de Jundiaí apresentasse hoje aqui até às 14 horas o jogador de futebol que lá jogou, que segundo até a presidência, ele só jogou porque o titular estava com cachumba. E não foi apresentado um BO que ele desapareceu. Então a prova maior, aqui ninguém vai cometer injustiças, já mostra pela documentação do livro. Aguardando as respostas do RGD, acredito que até umas 4 horas da tarde nós já tenhamos as respostas e realmente tentar descobrir quem que é esse Brendon, que até agora ninguém sabe quem é. Então o regulamento é muito claro, muito claro. Na verdade, eu acho que até, tenho quase certeza, Jundiaí, nós vamos dar prosseguimento às investigações, se não tem nenhum dirigente envolvido, que até então só esse atleta criminoso, para dizer a verdade, que os atletas são aqueles que estão lá, iriam jogar e vão perder muito com isso. Porque esse campeonato é um campeonato muito importante para a Federação Paulista. Seus campeonatos é um campeonato que os jovens jogam e todo o Brasil vê. Dali saem grandes craques. E acabou prejudicando esses 25 que estão inscritos, que fazem parte do Paulista de Jundiaí, que não jogarão na quarta-feira. Então a determinação do tribunal, juntamente com o departamento jurídico da federação, o artigo 25 aqui, deixa bem claro, só rapidamente vou dar uma lida para os senhores, que em caso seja comprovado, tanto durante quanto após a realização da competição, que algum atleta inscrito tenha participado com documentação adulterada ou informação falsa, o clube do atleta infrator será eliminado da competição em curso e poderá ser excluído das suas 5 próximas edições. O clube não será excluído, eu não acho certo, porque a gente não tem prova nenhuma contra o clube. O clube está de boa fé. Mas o jogador, que esse atleta que a gente não sabe quem é, sim. Então, quarta-feira será Corinthians e Batatais. Está excluído do jogo o time do Paulista de Jundiaí. Arthur. Olha, essa denúncia, o primeiro veículo de comunicação que denunciou isso com total exclusividade foi o Futebol Interior. A informação chegou no Futebol Interior, apresentada pelo Batatais. O Futebol Interior fez a apuração, falsificação grosseira, e o Paulista foi de uma infelicidade, de uma infantilidade absurda. Porque essa denúncia chegou antes do jogo, e o Paulista correu risco. Esse presidente do Paulista, Conselho Deliberativo do Paulista, tem que destituir esse presidente do Paulista. Por que colocar um jogador que não era nem titular, correndo todo esse risco? Mas o grande responsável, anotem o nome, é o Alberto. Aquele Alberto que foi centroavante
do São Paulo, aquele Alberto, que foi revelado pelo próprio Paulista, jogou em vários clubes, Alberto centroavante. O Alberto que promoveu tudo isso. Porque esse jogador estava com o Alberto já fazia mais de um ano no Nacional da capital. Esse jogador, jogando com 3 anos acima, disputou todo o Campeonato Paulista Sub-20, tendo muito mais idade. E o Alberto trouxe esse jogador para o Paulista e profissionalizou no Paulista. O Alberto usou o Paulista para fazer essa ilegalidade. Não sei se o Alberto é partícipe, mas no mínimo ele é negligente, omisso e conivente. E o Paulista paga um mico que há muito tempo não se via, no momento que poderia essa campanha resgatar um pouco a dignidade do time de Jundiaí. Lamentável a postura do Paulista e a postura do Alberto, que é quem cuida da categoria de base do Paulista de Jundiaí. O Alberto foi centroavante do Santos. Foi centroavante. Ele começou no Isso. Paulista. Ele foi campeão da Taça Isso, São Paulo. Perfeito. Com o Giba. Perfeito. Falecido Giba de treinador. Depois ele foi campeão brasileiro no Santos. No Santos, de centroavante. Jogou no Palmeiras, jogou em tantos outros clubes. Ele é o grande responsável e deve sim o Paulista ser estudado para que talvez também seja punido. Infelizmente ficou uma decisão que se o Corinthians levar a sério vai ser 12-13. Zé, infelizmente, né? É, uma besteira, não precisava nem ter posto. Apareceu a denúncia, poupa, não precisava pôr o jogador em campo. Com certeza. Isso está lembrando muito aquele menino da Portuguesa que entrou, que estava suspenso, os caras colocaram faltando 5 minutos para jogar e a Portuguesa foi punida. Uma pena, lamentável, porque o Paulista não merecia isso. Também pela acho. campanha que fez. E esse garoto aí, não vi ele fazer tanta diferença assim durante as partidas. É isso que é... Não era nem titular, Zenon! Então. Ah, e aí, que é isso? foi realmente uma falha que a gente aqui não consegue entender da diretoria do Paulista. Seria uma grande decisão, sem dúvida nenhuma, né? Porque foram as duas equipes que chegaram muito bem para essa decisão da Copinha e parece que as coisas ficaram mais fáceis agora para o Corinthians. Parece, porque lá dentro de campo pode ser diferente, mas pelo que vem apresentando o Corinthians e a equipe do Batatais, é bem verdade que o Corinthians tem tudo para levar essa Copinha. Ô, Felipe, infelizmente que isso ainda aconteça no futebol brasileiro, né? Isso é uma tristeza danada, porque mata o sonho não deles que fez a besteira, porque ele sabia e foi conivente com isso. Foi, como diz o Olim, criminoso, mas os outros meninos que até se espelhavam e buscavam um título como esse para, quem sabe, alavancar a carreira, né? É uma pena, né? Uma grande pena. Você vê a campanha que o Paulista estava fazendo. Se não me engano, o jogo da Chapecoense estava o estádio... Sim, lotado. Lotado, né? E um time que tomou 2 gols só, né, Felipe? Então é uma pena Verdade. atrapalhar essa campanha que estava sendo feita, né? E a Chapecoense já tinha recebido denúncia. E também não quis A levar à frente. Chapecoense não quis. Também não acho sei que ela... pelo momento positivo de Então, marca mas que a Chapecoense tem. Hoje deveria todo ter mundo- ido pra frente. Todo mundo falando muito bem da Chapecoense. A Chapecoense não quis entrar em polêmica. Não quis entrar na polêmica. Mas deveria. Na noite deste último sábado, dia 21, com nova atuação decisiva de Sidão, o tricolor bateu o Corinthians nos pênaltis por 4-3 após empate sem gols no tempo regulamentar e conquistou a Florida Cup 2017. O troféu, erguido nos Estados Unidos, fecha a pré-temporada do clube fora do país e abre um novo horizonte na equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni. E nos pênaltis, assim como diante do River Plate, o goleiro Sidão brilhou novamente. O camisa 12 defendeu 2 cobranças. João Schmidt, Cícero, Júnior Tavares e Gilberto converteram e o tricolor paulista venceu o Corinthians por 4-3. Ô, Zé, não precisa dar uma mudada no regulamento, porque até o Vasco, que tinha tomado 4 do Corinthians, ganhou do River Plate. E o São Paulo não fez nenhum gol, não venceu nenhuma partida e foi campeão. É o regulamento que todos então, assinaram. precisa mudar, né? Não adianta. Precisa mudar. Tem que mudar para o próximo ano, não pode então. ser. Não pode ser Eu assim. acho que tem que pesar o número de gols marcados, Sim, também vitória, acho. Também a acho. vitória.
Pelo menos o empate ser favorito a quem venceu a partida. Tem que ser favorecido em algum critério. Algum critério tem que ser. Em algum critério, mas, como todos aceitaram, o São Paulo, na hora das penalidades, foi mais feliz. Mais competente. Contou com, lógico, com o Sidão em boa forma e acabou aí vencendo o Corinthians e sendo campeão desse torneio da Flórida. Serve para o Corinthians abrir os olhos, treinar um pouco mais, principalmente o fundamento de definição de jogada, porque foi uma vergonha os 3 gols que o Corinthians acabou perdendo, porque deu tempo para os caras pensar, deu tempo para tudo e os caras acabaram chutando a bola para fora, não foi nem em cima do goleiro. Não, né? foi para fora. As 3 bolas. As 3 fora, foi para fora. As 3 para fora. Então, o São Paulo foi merecedor na disputa das penalidades. E esse Rogério Ceni já é campeão invicto, hein? Começou bem a carreira. E também não fez nenhum gol. Precisa cuidar também do ataque, que Deus o livre guarde. Engula essa. Ô Felipe, o que você imagina pro futebol da Ponte esse ano? Você vai manter mais ou menos aquilo que o Eduardo tinha deixado como jeito de jogar? Ou você já começa com as peças que chegaram, com as peças que você perdeu? Você já vai começar a montar de um jeito um pouco diferente com aquilo que você imagina de futebol? Importante, né? Como eu falei no começo, a gente manteve uma base e a gente dá sequência nesse trabalho que está sendo feito, não interromper. Né? Lógico que a gente está em uma pré-temporada, vamos ter 3 jogos, nós tivemos o primeiro contra o Inter, temos o Audax na quarta-feira e o Palmeiras no domingo na Arena. Então a gente vai construir em cima desses jogos de treinamento, para dia 5 de fevereiro a gente estar pronto para o primeiro confronto. O que você imagina de esquema tático hoje para a Ponte? A Ponte fez muito bem no final jogando no 4-1-4-1, né? 4-1-4-1, que é hoje o esquema do momento, né? A gente terminou em 2015 no 4-2-3-1. Tentamos manter no começo do Paulista, não deu certo porque perdemos a maioria parte do elenco, o que não aconteceu nesse ano. Então pretendo dar um pouquinho de sequência nesse 4-1-4-1, ver como é que se encaixa primeiro nesses jogos treinos, né, com as peças novas. Mas a priori, até o começo, até esse próximo jogo do Audax, vou manter o 4-1-4-1. Depois a gente vai tentando encaixar se houver necessidade de melhorar. Marcação fundo ou não? Não. A marcação. É isso. Não, vamos manter a gente tem uma zona de marcação, a gente depende muito da bola hoje em dia, né? Tem hora que a gente tem que fazer uma marcação mais alta, mas hora a gente marca na linha do meio, quando a gente tem a base de marcação nossa, que foi do ano passado. Tem hora que você tem que marcar um pouquinho mais recuado, que o seu time te obriga a ir, né, um pouquinho para trás. O importante é você ter sempre fechar a trajetória da bola para o gol com o maior número de jogadores, um time compacto, que hoje está na moda, todo mundo fala em 30 metros. Né? Então... Você pensa numa variação, caso você não veja que o 4-1-4-1 não esteja dando certo? Você já está pensando num esquema de variação para essa equipe também? Isso é uma pergunta importante. A gente trabalha. Então a gente trabalha em alguns momentos, faltando 15 minutos para acabar o treino, eu uso essa variação. Para se precisar no jogo, numa substituição, a gente mudar o esquema. Ou até a postura do adversário também, né? Isso, todo mundo já está sabendo onde se encaixa. Então é importante você trabalhar também, não só o seu esquema, mas uma variação dele. E em cima disso, Felipe, eu gostaria até de também fazer uma pergunta a você. A sua estratégia de jogo, ela será fora de casa, dentro de casa, a mesma coisa ou vai variar? Jogando dentro de casa de uma forma e fora de casa de outra forma? Ou depende dos adversários que você irá enfrentar? Você depende, como é um campeonato de tiro curto, são 12 jogos, né? Se você for ver, cada jogo é 8% do campeonato. Sim. Então o que eu vou procurar é manter dentro de fora, ou em casa, ou fora, a gente tentar manter. Lógico que durante o jogo você vai sentir, você vai precisar apertar mais o adversário, se você vai ter que jogar recuado, em contra-ataque, em saída rápida, em velocidade. Então o bom de treinar essas variações para você usar durante o jogo. Mas pretendo, se você jogar fora o campo é igual, em casa, apesar de ter uma torcida que empurra, a gente também tem que ser inteligente para não se expor demais, né? Sim. O Campeonato Paulista é um campeonato difícil. Como o Arthur falou no começo do campeonato, é um dos maiores campeonatos do Brasil hoje, né? Regional. Então a gente tem que ter muito cuidado, entrar firme, bem posicionado, sem correr muito risco. Lógico, em casa com a bola, Alguma consideração, Arthur? Olha, eu queria saber do Felipe o seguinte: a torcida na Ponte Preta, que era uma torcida popular, que era uma torcida guerreira, ela ficou uma torcida chata. A torcida na Ponte Preta ficou chata. Preste atenção. Até pela campanha que vem fazendo nos últimos anos, Brasil, né? Que está nos acompanhando pela antena parabólica e pelo sinal aberto da Rede Família. A Rede Família é a única emissora em Campinas
com sinal para o Brasil inteiro. A Ponte Preta terminou o Campeonato Brasileiro da primeira divisão, um dos campeonatos mais difíceis do mundo, em 8º lugar. No dia seguinte que terminou o Campeonato Brasileiro, com a Ponte Preta em 8º lugar, a imprensa de Campinas caiu matando na Ponte Preta e a torcida também. Eu queria saber se esse excesso de preciosismo da torcida da Ponte Preta pode atrapalhar a planificação. Acho que a torcida da Ponte é uma torcida muito importante, né? Você vê, é uma torcida que apoia, que grita. Tivemos alguns momentos de ficar um pouco distante, mas eu espero que esse ano mude, que a torcida venha, acompanhe o time, empurre o time. E a torcida precisa entender da Ponte que ela faz parte desse processo. A gente vai tentar, vamos brigar por tudo, a cada jogo, por classificação, pelo tão sonhado título, mas a gente precisa da torcida. A gente precisa da torcida ir para campo, empurrar, estar junto, cobrar na hora que tiver que cobrar, mas aplaudir na hora que tiver que aplaudir. Então a gente precisa disso para a gente conseguir uma coisa inédita na Ponte, uma coisa grande. Nós precisamos da torcida, nós precisamos da imprensa de Campinas nos ajudando, né? Claro que o nosso trabalho, os jogadores, é muito importante, mas a gente precisa de todos vocês, tanto da imprensa como da torcida Ponte Pretana. Eu vou corrigir só o Arthur aqui, viu, Guina? Tá? Vou corrigir. Vai. De novo? De novo! O Campeonato Brasileiro é o campeonato, não é um dos. Obrigado, Zanão. Então você está corrigindo para cima, tá bom. É o campeonato mais difícil do mundo. Não pode pegar espanhol, francês, italiano, o que for. Campeonato Brasileiro é o mais difícil do mundo. E a Ponte chegou em 8º lugar. Então, torcedor da Ponte, bata palma para o pessoal que trabalhou no ano passado e principalmente neste ano que irão trabalhar. É verdade. O Galo que fez um jogo-treino contra o Guarani de Divinópolis. Fala, Roger Machado. Por favor, a sua avaliação deste jogo-treino. Você pôde rodar bem a equipe. O Atlético venceu o Guarani por 2-0. Foi um bom jogo-treino para o primeiro teste mais forte da temporada, né, e o único que a gente vai conseguir fazer antes da estreia no Regional. Me deu a oportunidade de ver algumas coisas já do que nós fizemos no dia a dia, né, principalmente com relação à compactação dos setores, a pressão pós-perda, algumas dinâmicas de movimentação interessantes do ponto de vista ofensivo que a gente treinou durante esse período todo da pré-temporada. Eu acho que foi positivo também por conseguir usar duas equipes diferentes para movimentar todo mundo, dando o mesmo volume de treino para todos. Algumas parcerias de meio campo, né, de jogadores de beirada, né, como alternativas para que a gente inicie a temporada bem, ver como é que eles se comportam jogando juntos. É um ponto de partida, né? Eu tenho a semana que vem ainda para tomar algumas decisões importantes, né, para iniciar a temporada regular e oficial. Mas foi muito bom. Roger, boa noite. Falando da equipe do primeiro tempo, as novidades que a gente pôde observar, o Felipe Santana, né, foi o primeiro reforço que a gente pôde observar, e também o Iago, o garoto que entrou numa posição que ainda está um pouco vaga ali no time titular. O que você pode comentar desses dois jogadores? Então, o Lucas sentiu um problema ontem, deixou o treino e hoje não participou da atividade, né? Eu tinha o Ralf e o Iago voltando também, né, já recuperado do problema que teve e já podendo atuar. O Iago tem muita força, tem bom passe, tem uma leitura boa do espaço, né, da posição do volante, né, usou uma jogada por 2 ou 3 vezes que eu gosto muito, que é em alguns momentos atacando a profundidade em diagonal, né, para chegar como jogador surpresa de trás da linha da bola. Acho que fez um belo 45 minutos, né? E o Felipe, que também era outro estreante, é um jogador já experiente, né? No treino tático de ontem a gente fez algumas pequenas correções em função da nossa linha, né? Pelo fato do Felipe jogar muito tempo lá fora, e costumar jogar com a linha muito alta, né? Nós tínhamos que tomar um cuidado, né? Justamente, né, com o adversário sem pressão na bola e muito perto do nosso sistema defensivo. Então era importante o ajuste de ontem para que não acontecesse hoje, né? Tomar uma distância de quem está com a bola quando a gente está defendendo, né? Sem evitar e perder a compactação. Ajuste da primeira linha que ficou muito boa. As estreias foram boas, principalmente do Iago, que é jovem,
né? O Ralf já no segundo tempo também, que é um menino, jogador de meio campo, né? Atuou com naturalidade. São duas funções que a gente, que a vaga tá aberta aí, né? E quem pegar e conseguir aproveitar bem, pode ficar, por que não? Tá aí o técnico Roger falando que gostou da atuação contra o Guarani de Divinópolis, 2-0 para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem essa semana e ainda mais a outra para se preparar para o estadual. Ô Felipe, você gosta de trabalhar com mini metas? Você já costuma fazer isso ou não? Como é que você planificou o início do Campeonato Paulista? Eu gosto, mas assim, esse campeonato, como são 12 jogos, né, então um tiro curto, a gente pensa jogo a jogo, vamos passo a passo. Já temos nossas metas, né, de primeiro buscar a classificação, mas vamos pensar primeiro na Ferroviária para depois dar o segundo passo e assim por diante. Você está acompanhando as outras equipes, a montagem das outras equipes? Está buscando informações dos seus adversários, principalmente, para saber quais são os pontos, que até agora não dá para saber ainda, mas perante aquela remontagem que as equipes estão fazendo, dá para ter já uma ideia de qual será o nível desse Campeonato Paulista? A gente tem uma equipe hoje na Ponte Preta muito boa, né? A gente tem o João Brigatti que chegou agora, tem o Eduardo, que estão acompanhando, gravando, vendo notícias. Então vamos fazer um dossiê, um documento, né? A gente bate papo toda noite, estamos concentrados. Dossiê, um documento das equipes. Vamos ter um início de campeonato muito difícil, jogamos com a Ferroviária em casa. Depois a gente sai da Copa do Brasil para jogar o Campinense lá na quarta-feira. Paraíba. Isso, voltamos, enfrentamos o São Paulo no Morumbi, viajamos para Ribeirão Preto na quarta-feira e jogamos no sábado aqui contra o Red Bull. Então a gente tem uma sequência muito importante. Muito então forte, a gente já está trabalhando essas equipes, né? Já tem gente vendo o jogo no Campinense, já estamos dando uma olhada na Ferroviária e isso é muito importante. Ô Arthur, alguma posição pro Felipe, já que nós estamos chegando perto do final do... Eu queria saber justamente de Copa Sim. do Brasil. A Ponte Preta, em alguns momentos, esteve bem na Copa do Brasil, chegou até a renunciar à Copa do Brasil em favor de uma Sul-Americana, o que gerou até mesmo um desequilíbrio político dentro da Ponte Preta. A Ponte Preta vai encarar essa Copa do Brasil com vontade de chegar, Felipe? Muita vontade, Arthur. Então, as 4 competições, Campeonato Paulista, Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileiro, né? As 3 principais do país. Então nós vamos encarar as 3 com seriedade e a Ponte, desde que entrar em campo, vai entrar sempre para vencer. E a sorte da Ponte, que o Campinense, que é uma força no futebol da Paraíba, começou muito mal o ano, Sim. já dispensou o técnico era o Paulo Foiani, que jogou no Guarani, fez um bom trabalho no Asa de Alagoas, já foi dispensado do Campinense, o Campinense está se reformulando. Ô Felipe, obrigado pelo carinho de ter aceito o nosso convite aqui, foi muito legal você trazer, principalmente pro torcedor da Ponte Preta, as informações de como está sendo a montagem da equipe, qual é o seu pensamento. É muito interessante que o torcedor saiba o que o comandante da equipe pensa com relação à equipe e o que ele está planificando para esse ano. Então, parabéns a você, leve um abraço a todo o pessoal lá da Ponte Preta, que com certeza, que o que depender de nós aqui da Rede Família, a gente sempre vai ser parceiro dos clubes de Campinas. Obrigado pelo convite, fiquei muito feliz, né? Grandes amigos aqui, Zenon, Arthur. E mais uma vez, obrigado pelo convite. E se houver um próximo convite, estarei sempre à disposição. Com certeza. Zé, abraço. Valeu, Guina Paiva. Lembrando só que nessa quarta do craque, nada mais, nada menos que Evair, o grande artilheiro do futebol brasileiro. Evair do Palmeiras? Evair de Guarani, de Palmeiras. São Paulo, Goiás. São Paulo, de Atalanta. Japão. Itália, Japão. Nossa Senhora. Quarta do craque, Evair, a fera. Foi muito bom. Oi, eu acho que essa geração de torcedores do Palmeiras, o grande ídolo é o Evair, hein? Ah, com certeza. Então, e desejar ao Felipe que ele tenha aí muito sucesso nessa temporada de 2017. Leve um abraço ao seu pai. Vai pegar pitaco com o pai? Não. Vá na sua. Um abraço. Tchau. Boa noite. Tchau, Arthur. Boa noite a todos. Eu queria mais uma vez agradecer a presença do Felipe Moreira e o trabalho da assessoria de imprensa da Ponte Preta. Seregatti. O Rodrigo Seregatti, que trouxe o Felipe Moreira, que organiza a agenda dos profissionais da Ponte Preta, que efetivamente assessoram o profissional do futebol e ajudam a melhorar a imagem do clube. Boa noite a todos vocês e estamos indo pro Dadá, hein? É verdade. E o que eu falei no início está valendo. Felipe, muito boa sorte a partir do próximo time que você comandar. Não tem jeito, esse não tem jeito. Eu dou cartão vermelho pra você, mas o cartão não tá aqui. Então, o Rede Família Esporte, segunda edição, fica por aqui. O Camarote Rede Família fica por aqui. Estarei de volta amanhã, 11h30 da manhã, com Rede Família Esporte, primeira edição. Tenham todos uma ótima noite. Até amanhã. Tchau.